Olá, bem-vindos a 21 Training Coach, em Escola Douglas Suchense, apresentando o nosso tradicional informativo semanal para divisas, válido para essa semana de 21 a 25 de abril de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa aplicação, nossa app disponível nas versões Android, pode fazer o download aí desde o Google Play, e também para o seu smartphone, seu iPhone aí através da App Store, como queiram. Poderá fazer o download aí e durante 10 dias terá acesso livre aí às nossas plataformas. Vamos então com o nosso calendário econômico. Esta semana de Páscoa, temos aqui vários feriados, né? Nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, na Austrália, na França, Alemanha, Hong Kong, Reino Unido, México, Itália, Brasil, Indonésia, Noruega, Suíça, Espanha, Índia, Argentina, Portugal, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Singapura são feriados nesta segunda-feira. Vamos então temos aqui nesta segunda-feira às 9h30 índice de atividade nacional e bom, bastante tranquila segunda-feira, praticamente nenhum fundamental. Vamos já na terça-feira. Opa, vamos carregar aqui o que deu. Agora sim. Muito bem, já na terça-feira temos aqui às 9h30 am, horário de Brasília, vendas do atacado mensal para o Canadá, às 11 vendas de casas existentes para os Estados Unidos. Temos aqui na Austrália às 22h30 índice de preço ao consumidor anual e o IPC trimestral para a Austrália, além das 22h45 PMI de manufatura chinês. Já na quarta-feira temos aqui às 4 am PMI de serviço francês, às 4h30 fabricação na Alemanha, notícia de alto impacto, às 5 horas PMI de manufatura e de serviços para a Eurozona. Às 7 horas, tendências de pedidos para a Inglaterra. No Canadá, às 9h30, vendas do varejo mensal, com e sem veículos. Às 11 horas, temos vendas de casas novas para os Estados Unidos. E às 18 na Nova Zelândia, taxas de juros. Na quinta-feira, temos aqui às 5 am para a Alemanha, avaliação atual da Alemanha, expectativas de negócio e também índice do clima para negócios na Alemanha. Na Inglaterra, às 5h30, vendas no varejo mensal e anual, também às 5h30 vendas do varejo mensal e anual, as notícias aí de alto impacto para a Inglaterra, também no mesmo horário, principais pedidos de bens duráveis para os Estados Unidos. No Japão, IPC anual às 20h30. E fechando a semana, temos aí feriado na Austrália e na Nova Zelândia, às 5h30 am, núcleo de vendas do varejo para a Inglaterra, mensal e anual. Mesmo horário, vendas do varejo mensal e anual, as principais notícias para este país. E finalizando, às 10h55, sentimento do consumidor de Michigan e também percepção do consumidor, além das taxas de juros para o México às 11 da manhã. Vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começando com o euro-dólar. Vamos com o euro no semanal chegando a importante zona de resistência, de fato não conseguindo romper a CLTA, a CLTB, respeitando também zona de suporte de resistência no 1,3891, LTB, não conseguindo fazer a ruptura. Ainda que a correção seja profunda, não deixa de ser um topo descendente, pode ser um pivôzinho de baixa no semanal. No diário vemos que está deixando uma grande pavio, martelo invertido, como queiram, é um topo descendente, pivôzinho de baixa, aqui abaixo dessa zona aqui de 1,3789, podemos pensar em vendas com objetivo inicial nesses níveis aqui do 37,08. Pode ser que as caídas venham de forma mais interessante. Aqui em 4 horas temos um possível lower high, é um pivô de baixa, inclusive poderia vir a testar essa LTA de longo prazo, poderia fazer o teste ou aproximação nestes níveis, também considerando que aqui temos um suporte e logo aqui temos outro. Atentos aí com essas zonas de suporte, porém é provável que venham correções neste euro. Tem bastante espaço, né, para buscar alguma coisa em 15 minutos. Já a libra esterlina. A libra vemos que no semanal também chegando a importante zona de resistência. Aqui na outra tentativa de ruptura dessa zona sofreu forte pressão vendedora. Veremos se agora fará ruptura ou se realmente virão correções nessa libra esterlina no diário, deixando uma grande cauda longa na sessão de ontem, quinta-feira. A correção ainda ordenada poderia apresentar um fundo ascendente ou pivôzinho de alta, porém se seguir corrigindo teremos um primeiro suporte aqui no 1,6738 nesta libra esterlina. Em 4 horas no intradia temos aqui uma grande consolidação baixista
e abaixo dessa zona aqui de 1,6767 você poderia pensar em alguma operação contra a tendência. Já o dólar australiano, esse australiano vemos que no semanal também chegando a importante zona de resistência semanal, aqui não conseguindo romper o 9,447, se romper essa zona, próxima parada já no 9,685, obviamente que pode formar uma P-formation, um pivôzinho de alta no semanal, voltar a testar essa resistência se romper 9,668. Seria a próxima parada, porém uma semana sem volume, vejam, pelos feriados. Já no diário vemos que a correção ainda é ordenada, porém temos aqui uma formação em B, poderia corrigir um pouco mais, até os 92,75 no diário, já veremos. Seguimos com o neozelandês. O dólar neozelandês, vamos ver aqui um segundo. No semanal esse neozelandês também chegando a importante zona de resistência, aqui faz um failure, faz um shakeout, tem agora um pouco mais de fluidez até 85,09, se romper poderia chegar a 84,45 no diário. Vemos que esse ativo já corrigindo de forma vertical, de forma profunda, o seguinte lower high formação em B no diário, você poderia pensar em vendas até esses níveis aqui, os 85,09, importante suporte, onde formou um piso duplo anterior, acredito que virá fazer o teste novamente. Já no intradinho, em 4 horas, vemos que está aí já com o movimento um pouco esticado, esticando-se em velas em pivôs, porém está abaixo da média móvel de 200 períodos, isso poderia significar que é possível que siga corrigindo. Já o dólar canadense, vemos que no semanal tocou suporte, repicando, veremos agora se esse repique será ordenado profundo. Em caso que seja ordenado, poderia formar um topo ascendente, um máximo menor, um pivôzinho de baixo e voltar a testar o suporte no 1,083. Diário, vamos ver aqui. No diário vemos que respeitou o suporte, agora tem essa resistência pelo caminho. A resistência menor, de fato, teria fluidez para visitar 1,1074 aproximadamente no diário. Este dólar canadense é provável que siga repicando. Já no 4 horas tem a média móvel de 200 pela frente, movimento esticando-se já, porém é possível que siga e venha pelo menos testar a média móvel de 200 períodos aqui no 4 horas. Seguimos com o dólar franco. Franco suíço vemos que no semanal respeitando importante suporte, repicando, executou lower high, porém a correção ainda que seja profunda não deixa de ser um fundo ascendente e isso poderia nos levar inclusive a um novo teste aqui novamente no teste do 0,8951. Veremos, deve romper essa resistência menor primeiro, porque não devemos descartar a hipótese de que apresente uma B-formation e volte a testar esse topo. Provavelmente que também poderia apresentar este movimento e voltar a testar o topo aí no semanal para este franco suíço. No diário temos já o movimento, a correção ainda é ordenada, semana sem volume, porém a correção todavia ordenada, poderia ser um topo descendente, um pivôzinho de baixa aqui no gráfico diário. Pode ser apenas uma etapa de reseteio no 4 horas, inclusive um lower high por debaixo, abaixo da média móvel de 200 períodos, poderia ser uma operação vendedora. Já o euro-ien, vemos que no semanal respeitando claramente o suporte, respeitou claramente, está aí nessa zona de lateralidade, veremos se virá testar o topo, o 143, eu pensaria em venda somente abaixo aqui do 140. O diário segue nessa grande lateralidade, tocando suporte, agora tocando resistência, enquanto não rompe esse triângulo, nada a fazer com este euro-ien. E o dólar-ien, vemos que no semanal, respeitando essa grande consolidação, também se mantém nessa zona de lateralidade, enquanto não romper para cima ou abaixo, nada a fazer por aqui. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para divisas. Sou o Diogo Suchinski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.